Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E antes de mais nada, além disso, além de ser apenas a minha opinião de bosta, eu quero deixar bem claro uma coisa. Não estou querendo de forma nenhuma desrespeitar nenhuma religião, desrespeitar ninguém, nem muito pouco, nem muito pouco, nem tão pouco impor nenhuma verdade. Eu vou falar apenas coisas assim, pensamentos e conclusões e questionamentos. Vou até grifar questionamentos, às quais eu cheguei, certo? E, então vamos lá, para não enrolar muito, não fazer uma introdução muito longa, nem o vídeo ficar muito longo. Jesus e Maria Madalena. Existe uma teoria, aliás, existem várias teorias e eu falo teoria por quê? Porque é uma coisa praticamente impossível de ser provada, já que é uma coisa que se aconteceu, aconteceu 2000 anos atrás mais ou menos, ainda na época do Império Romano, pouco antes do fim do Império Romano. E não sei se existem documentos que provam isso, que existem, por exemplo, o arquivo secreto do Vaticano, que quase todas as pessoas ao redor do planeta sabem que existe esse arquivo secreto do Vaticano, e não sabem o que tem lá, os registros que eles têm lá, né? O Vaticano é uma coisa que foi fundada, começou depois da morte de Jesus, mas antes da morte de Jesus, na época que Jesus estava vivo, já existia mais ou menos uma organização que veio a se tornar o que o Vaticano é hoje. Mas enfim, então o Vaticano hoje tem lei, é regra que o Vaticano não tem nenhuma lei. Ele é uma lei acima das leis de qualquer país. Não tem nenhum país que manda no Vaticano. O Vaticano não faz parte de nenhum país, apesar de estar na Itália. Ele é um território, digamos, próprio ali, enfim. Questões políticas, burocráticas, etc e tal, porque é onde estão os representantes de Deus. Né? E representantes de Deus é um termo também que os sacerdotes, antes da própria religião existir, os sacerdotes eram representantes de Deus. E eles tinham aí um poder paralelo, uma influência paralela. E paralela por quê? Porque também existiam os políticos que tinham esse poder e essa influência paralela. Que era paralela porque quem mandava mesmo na porra toda era o imperador. Porque era Império Romano nessa época que eu tô falando. E antes do Império Romano, Império Egípcio. E antes do Império Egípcio, talvez os Sumérios. Não sei se os Sumérios tinham um império ou se eles eram nômades ainda. Mas, enfim, se você for estudar mais profundamente a história, você vai encontrar todas essas referências aí que eu tô falando. História que eu digo, história da humanidade, com base em documentos, fósseis, pesquisas de pessoas super estudiosas aí, né, que são entrevistadas e tem várias entrevistas delas em documentários aí pelo YouTube, pela internet afora. Não só no YouTube. O YouTube é só uma ferramenta de divulgação, né? Que existem vários registros mesmo em livros e tudo mais, em museus e etc. Mas, enfim, Jesus e Madalena, pegando essa teoria, Jesus e Madalena casados. A ceia é uma coisa que na época, né, a tal da Santa Ceia, ou a última ceia, mas não foi a única ceia, não foi a única Santa Ceia que existiu. Porque ceia era uma parada. Eu não estou falando de ceia do Cavaleiros do Zodíaco também não. Mas ceia era uma parada que as pessoas faziam naquela época do Império Romano para celebrar casamentos, aniversários e nascimentos de crianças, de filhos, obviamente, né? Porque... Mas não existia naquela época energia elétrica e não era uma coisa tão comum assim você ter dinheiro para bancar uma ceia para galera, né? Carpinteiro também é uma profissão. Pô, carpinteiro fazia o quê? Fazia portas, janelas e móveis. Quem tinha dinheiro para poder comprar uma porta, uma janela e móveis? Só os poderosos que tinham casas, né? Os imperador e os que serviam o imperador e moravam ali no castelo do imperador e arredores do castelo do imperador, né? Mas, enfim, pegando que Jesus e Maria Madalena teriam se casado e tiveram 7 filhos. Por que 7 filhos? Porque 7 é um número comum de filhos para uma pessoa, para um casal ter, uma pessoa não, né? Um casal ter naquela região, naquela época, até hoje, né? Não só naquela época, mais ou menos 2000 anos atrás, mas até hoje 7 é um número comum de filhos. Tem vários casais que têm até muito mais do que isso. Tem 10, 12, 15, 20, etc.
Tem casais que tem menos, 5, 3, 2, 1, enfim, varia. Tá, até aqui no Brasil, que não tem nada a ver, que nem existia Brasil naquela época, não existia o território, obviamente. Mas só floresta e índio pelado. Mas até hoje em dia aqui no Brasil é comum você ver famílias que não têm nenhum filho, famílias que têm 1, 2 filhos, famílias que têm 5, 7, 10, enfim. Não vamos também entrar em tantos detalhes. Por que 7? Porque 7 existe uma teoria que diz que, assim, a teoria, como eu disse, que não tem como você provar exatamente, mas de 7 crianças misteriosas, que ninguém sabe de onde surgiram, que foram encontradas numa caverna próxima ao Rio Jordão. Mesma caverna onde encontraram o Santo Sudário, que é o pano, ou supostamente o pano, que cobriu o corpo de Jesus após ele ser tirado da cruz. Curioso demais, né? E também 7 é um número que é falado na Bíblia, que é o número de demônios que supostamente teriam possuído Maria Madalena logo após a morte de Jesus Cristo. Curioso pra caralho isso, né? E, porra, Maria Madalena, cara, ela se arrependeu tanto que ela se tornou seguidora de Jesus. E não só uma seguidora, mas a seguidora mais queridinha, a pessoa mais próxima a Jesus. Aí Jesus morre, ela é possuída por 7 demônios, então não adiantou nada ela se arrepender e ficar seguindo Jesus por tanto tempo igual ela seguiu, porque ela não seguiu Jesus um dia. Ela ficou vários anos seguindo Jesus até Jesus ser preso, pelo quê? Pelo crime de heresia. E quem acusou Jesus de ser herege? Os sacerdotes da época. Que Jesus, o que estava acontecendo? A galera começou a seguir Jesus, deixou de ir na igreja, deixou de ter aquele poder, de dar aquele poder paralelo e o tributo que eles davam aos sacerdotes, que eram homens de Deus, representantes de Deus, que não podiam nunca, jamais serem questionados, nem desobedecidos, e tudo que eles mandavam o povo tinha que fazer, assim como os políticos e assim como o imperador, porque tanto os sacerdotes quanto os políticos eram representantes do imperador, falavam em nome do senhor deles, que era o imperador, senhor de todas as terras, dono de todas as terras, né? E o pessoal que começou a seguir Jesus começou a ter outras ideias, né? Porque Jesus pregava outra coisa, né? Jesus falava de que todo mundo é igual, que Deus não tem favoritos, que Deus não coloca ninguém acima de ninguém, que Deus não tem hierarquia, que todo mundo é igual e tudo mais. Mas enfim, né? Todas as outras coisas que Jesus falava que iam de encontro, que era contra aquilo que os sacerdotes pregavam. Aí os sacerdotes falaram: ô Pilatos, chega aí Pilatos, você que manda na região, você que fala em nome do imperador aqui na região, manda prender esse cara roceiro que ele tá tirando a galera aí e tal, e tá levando pro caminho dele, tá levando pro caminho errado. Então, Pilatos mandou prender Jesus pelo crime de heresia, que era um crime na época muito comum das pessoas serem acusadas, e era um crime horrível, um crime hediondo pra caralho na época você ser herege, tão horrível quanto assassino. Curioso pra caralho, né? Por que será que o povo preferiu soltar um assassino em vez de soltar Jesus? Fica aí a dica. Mas, enfim, como eu disse, eu não estou querendo impor verdades nem nada, estou apenas levantando questionamentos históricos, analisando fatores históricos. Entrando também numa questão curiosa. Ah, o capeta e tal, o capeta possuiu porque o capeta é isso. O maior truque do capeta é fazer a gente acreditar que o capeta não existe. Mas quem foi que disse isso? As pessoas que nos protegem do capeta. As pessoas que não podem ser questionadas de forma nenhuma, porque se a gente questionar essas pessoas é a mesma coisa que ofendê-las, é a mesma coisa que desrespeitá-las. E a gente tem que, né, entenderam já, né? Não preciso explicar mais do que isso. Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Paz para todos, fui!